Olá, bom dia, bem-vindo à aula de hoje em que a gente vai falar sobre coloração vetorial, ou seja, a coloração que a gente vai fazer no Illustrator ou em outro software também de edição vetorial. Você escolhe o software que vai trabalhar. E o que a gente precisa saber para trabalhar com coloração vetorial? Primeiro ponto, não esquece, eu já falei disso em outra aula, mas você vai trabalhar para tela, vai fazer algum website, algum post para rede social, trabalha em RGB. Você vai fazer algum material impresso, vai imprimir alguma coisa, uma embalagem, vai imprimir um cartaz, alguma coisa assim, trabalha em CMYK, certo? Isso aqui você já define na hora de criar o documento, vai aqui em arquivo novo, vai ter a opção de modo de cor. Se você não fez isso na hora, você pode vir em arquivo, você pode vir em modo de cor de documento e conferir que tipo de modo de cor você está trabalhando. Não esquece disso. Bom, vamos lá. Então, uma vez que você já garantiu que está trabalhando com o modo correto, digamos assim, de cor, vamos falar um pouquinho sobre modelo de cor. A gente tem algumas formas de representar as cores, de visualizar essas cores. Os mais comuns talvez sejam RGB e CMYK, né? O RGB, então, vai ser esse modelo de cor voltado para a tela, em que a gente tem esse somatório de luzes, né? Então, a luz vermelha, a luz verde, a luz azul, e essas várias cores juntas, elas vão levar ao branco, e a ausência de cores vai levar ao preto. A gente tem também o CMYK. O CMYK vai trabalhar com ciano, magenta, amarelo e preto. A ideia é que se você junta, né, une o ciano, a magenta e o amarelo, você vai ter o preto aqui. Agora percebe que é um preto que não é tão preto assim. Então, a gente adiciona ainda o preto, a cor preta mesmo, para conseguir ter aquela tonalidade bem escura, bem marcada do preto. Isso é utilizado em impressos. A gente também tem esse modo aqui chamado HSB. A ideia dele é que ela tem uma forma de visualizar as cores que ela é mais próxima ao que a gente percebe, ao olhar humano. Então fica mais fácil a gente entender a questão da cor. E ela trabalha basicamente com a matiz, com o brilho e com a saturação da cor. A gente já vai falar direitinho sobre o que é cada um desses pontos. E como é que eu altero esse modo de cor? Aqui em cima a gente tem o menu cor. E lá em cima, nessas três linhas, a gente consegue escolher entre os vários modelos de cor. Então, RGB, o HSB, o CMYK, que são os três que eu coloquei aqui para vocês. Tem também esse RGB WebSafe, que ele vai trazer as tonalidades que estão disponíveis para a web. Até aparece um código diferente aqui, esse é o código de cor que a gente vai usar em web, né? Vai fazer website, vai fazer alguma coisa assim. E também tem o modelo de cor de escala de tom de cinza, então unicamente cinza. E não vai ser o caso aqui hoje, a gente vai falar mais de cor, né? Não quero só o cinza. Eu vou voltar aqui para o RGB para trabalhar só com a cor disponível para a tela, certo? Então, quando a gente fala em cor, a gente está falando em enfim, uma cor que vai ter três características principais. A matiz. Matiz é como se fosse o nome da cor. Eu olho para essa cor aqui e eu sei que ela é o vermelho. Aí a gente tem um próximo ponto, né, uma próxima característica, que é a saturação. É como se fosse a intensidade da cor, é quanto de pureza tem da cor ou quanto de cinza foi adicionado, digamos assim, à cor. Então, 100% de saturação, olha só, é um vermelho bem intenso, bem vivo, né? Ou a cor que você quiser. Aqui eu escolhi o vermelho, estou trabalhando com o vermelho em todo esse exemplo. Mas 100% de saturação, ele está bem intenso, bem vivo. E aqui eu vou reduzindo a saturação como se eu fosse adicionando um cinza, a cor vai ficando um pouco menos pura, né? E aí eu vou reduzindo essa intensidade do vermelho. O brilho tem a ver já com a luminosidade da cor. Então é como se fosse a incidência de luz ou a falta de luz nessa cor. Então 100% de brilho, veja que também está bem intenso, está bem brilhante. E aí eu vou reduzindo esse brilho, essa intensidade da luz que está chegando e ela vai escurecendo. É como se de fato fosse apagando a luz e aí eu não consigo visualizar tão bem a cor. Se eu chegasse aqui em 0%, eu teria o preto. E aqui em cima, se eu chegasse em 0%, eu teria o branco. Então, é mais ou menos essas três características que a gente tem na cor. E quando a gente vai trabalhar aqui nas cores, né? No caso, por exemplo, o HSB, que é esse modelo de cor, eu consigo visualizar justamente esses parâmetros, eu consigo perceber aqui, eu vou trabalhar em cada um deles, então aqui na matiz, esse primeiro aqui, que eu escolho a cor específica, o S aqui é a saturação, então essa é a intensidade da cor, e o B, o brilho dessa cor, a luminosidade dessa cor. Bom, seguindo, próximo ponto bem importante, questão de seleção de cor. Isso aqui parece bem simples, e de fato é bem simples, mas eu tenho aqui um objeto e eu quero selecionar uma cor para ele. Como é que eu faço isso? Aqui nesse menuzinho do lado, eu posso dar 2 cliques e eu posso, enfim, selecionar a cor que eu quiser. E posso escolher, né? Quero trabalhar só com web, posso botar uns parâmetros aqui específicos. Então, se eu tenho um código de cor, seja um cor no HSB, no RGB, no CMYK ou na própria parte de web, eu tenho aqui um lugar para colocar todas essas definições. Ou você pode selecionar livremente aqui um tipo de cor.
Aqui, eu selecionei a cor do preenchimento. Se eu clicar nesse outro aqui, eu seleciono a cor do traçado. Eu posso dar 2 cliques ou eu posso vir também nesse menuzinho de cor que ele abre aqui na lateral. E veja, eu estou colocando uma cor de traçado, que eu não estou enxergando direito porque o traçado está muito fininho. Vou aumentar aqui a espessura dele e você vai visualizar melhor. Então, tenho aqui a cor da minha forma. Uma coisa interessante, se eu clicar Shift X, olha o que eu faço. Eu consigo inverter rapidamente essas cores. São cor de traçado e cor de preenchimento. Um atalhozinho que eu deixei aqui para você. Outra coisa legal, se você aperta aí, você consegue selecionar o preenchimento de uma outra forma. No caso aqui, selecionei o preenchimento dessa forma aqui. E se eu aperto D, eu consigo chegar ao preenchimento padrão, que é o preenchimento branco com o traçado preto, certo? Isso aqui são alguns atalhos que é legal decorar, porque eles acabam ajudando bastante, tornando mais rápido o processo. Outra coisa legal, o guia de cores. Atalhozinho, se você quiser utilizar, Shift F3, e que faz esse guia de cores. Eu consigo trabalhar a partir de, por exemplo, vou selecionar esse azul aqui, e vou agora trabalhar no guia de cores a partir desse azul. Olha só, ele me trouxe uma paleta de cores, uma variação aqui de cores possíveis que eu posso trabalhar a partir desse azul. E se você vem nessa setinha aqui, nessas regras de harmonia, ele vai te mostrar diferentes formas de criação de paletas, né? Então, tríade, análoga, monocromática, enfim. Você vai selecionar aquela que for mais interessante para você. E aí você consegue chegar aqui a uma definição de cores, às vezes, para o seu trabalho, que é bem legal. Se você quiser, selecionou, gostou dessa daqui, por exemplo, você pode sempre clicar aqui, salvar esse grupo no painel de amostras, e aí depois você pode clicar aqui embaixo em amostras, e você tem esse grupo de cores salvo aqui para poder usar no seu trabalho. Então, para rapidamente você vir aqui, clicar e poder trabalhar com as cores que você selecionou ali no guia de cores. Então, é uma ferramentinha legal também, às vezes o pessoal não usa tanto, mas eu acho ela bem útil, se você souber utilizar, lembrar que ela existe. Outra forma legal de trabalhar com cor é através dos temas da Adobe Colors. Tem um menuzinho aqui nas versões mais recentes do Illustrator, tá? Não são todas que vão ter essa função. E você consegue acessar o Adobe Colors. Existe também o site da Adobe Colors. Se você não tiver no seu Illustrator, você pode entrar no site e montar ali a sua paleta. Mas qual que é a ideia? Você consegue trabalhar a partir de diferentes regras de cores. Aqui, no momento, eu estou com as cores monocromáticas. Posso, né, alterar diretamente aqui na roda, então inclusive mexendo naquelas opções de brilho, de saturação. Então, tem vários pontos aqui que você consegue trabalhar. Vou trabalhar com cores complementares. E a ideia é você ir mexendo nesses ajustes até você chegar realmente numa forma aqui, de uma paleta de cores que te agrade, né? Que seja de acordo com o que você está esperando. Lembrando que existe uma cor central, e aí você pode ou ajustar a partir dessa cor central, ou, no caso, né, desse modo que eu tenho aqui, se eu afastar a partir da última, eu acabo aumentando esse distanciamento entre as cores. Tem essa opção de criar cores, tem a opção de explorar, em que você vai encontrar cores de outras pessoas, paletas de outras pessoas que já criaram, e tem a opção também dos meus temas, que mostra temas que você já criou no passado e ficou salvo na sua conta da Adobe. Eu tenho pouca coisa aqui, mas tem algumas paletas que eu já criei. Próximo ponto, gradientes. Gradientes são interessantes, o atalho para ele é o G. Então, ele tem tanta parte aqui na lateral, né, que você chega no gradiente, ou você já pode vir direto nesse menuzinho aqui do lado. Gradiente pode ser de 3 tipos diferentes. Você tem esse gradiente linear, em que você vai de uma cor, né, para outra, de forma linear. Então, estou indo do amarelo para, sei lá, estou indo do amarelo aqui para o vermelho, e aí ele está indo acompanhando essa linha. Eu tenho aqui esse ponto central, né, que é esse ponto que eu tenho aqui, eu consigo arrastar isso, e aí eu dizer se eu quero que ele vá mais para o amarelo, mais para o vermelho, eu posso clicar aqui embaixo, tá vendo que ele aparece um maisinho, e aí eu consigo selecionar outro tipo de cor para colocar ali, tá vendo? E aí posso arrastar, ele acaba abrindo outro seletor, enfim, posso botar uma opacidade diferente, eu quero que esse azul aqui ele tenha 20% de opacidade, por exemplo. Eu quero apagar esse azul, não gostei, vou excluir aquela parada, e aí voltei àquele original que eu tinha feito. Isso para o gradiente linear. Lembrando que eu posso também clicar diretamente aqui na imagem e arrastar, ou clicar e fazer, né, essa angulação, ou onde que ele inicia, onde que ele finaliza, e essa angulação também aparece aqui no menuzinho, mas eu acho particularmente mais fácil a gente fazer direto aqui no desenho. Também consigo trabalhar com esse gradiente radial. Então, no caso, eu estou indo aqui do amarelo até o vermelho, ou posso inverter
né? Essa inversão também funcionaria no linear. E eu posso, da mesma maneira, arrastar para mudar aqui o centro, enfim, trabalhar da mesma maneira que eu trabalhei com o gradiente linear. E a gente tem também esse degradê de forma livre. Esse aqui é bem legal, mas não é toda a versão do programa que vai trabalhar com ele, tá? Eu preciso ter, no caso, um programa um pouquinho mais recente para conseguir ter acesso a essa função. O que ela faz? Eu consigo criar pontos e trabalhar especificamente na cor desses pontos. No caso ali eu coloquei um ponto, você não está conseguindo enxergar nada, né? Vou colocar aqui uma cor específica. Coloquei aqui um verde. Vamos botar uma outra cor aqui nesse outro ponto. Pode ser aqui o laranja. Vou criar mais um ponto aqui. Esse outro ponto vai ser um azul. Estou botando umas cores bem nada a ver aqui, só para a gente poder mesmo perceber a diferença. E aí eu consigo arrastar esses pontos, consigo aumentar esse raio aqui dessa... Opa, vou trazer. Consigo aumentar esse raio aqui de ação, digamos, dessa cor. E posso colocar quantos pontos eu quiser. E é bem legal para fazer, às vezes, até uma simulação um pouco mais com cara de 3D, ou colocar luz e sombra. Depende do tipo de ilustração que você quiser fazer. Mas esse gradiente pode ser bem interessante também, tá? Lembrando que se não aparecer aí para você, é porque talvez a sua versão do programa não tenha essa opção. Bom, próximo ponto da nossa aulinha. Padrões e texturas. Às vezes, você não vai querer trabalhar exatamente com um preenchimento sólido ou um gradiente, mas você quer aplicar uma textura. Como é que eu faço isso? O mais legal é a gente criar a nossa própria textura, né? Então, digamos que eu queira criar, vou fazer aqui, um monte de bolinha dessa cor aqui, e esse aqui vai ser meu gradiente, vai ser um monte de bolinha assim. Como é que eu faço, meu gradiente não, desculpa, minha textura, meu padrão. Como é que eu faço para transformar isso aqui num padrão? Aqui eu tenho esse menu de amostras, certo? Vou pegar, vou arrastar isso aqui para dentro do menu de amostras. Depois eu seleciono com o V, né, com a seleção direta. Seleciono a minha forma e venho aqui para onde eu criei para onde eu arrastei essa minha bolinha. E olha só, ele já aplicou, já criou um padrão a partir daquele padrão inicial que eu criei. Se eu der 2 cliques aqui, eu tenho uma forma aqui de editar esse meu padrão. Esse tipo de padrão do tipo grade, confesso que eu não uso muito, eu prefiro esse tijolo por linha aqui, que aí ele dá uma deslocada e eu acho que ele encaixa melhor. Posso aumentar aqui um pouquinho mais o tamanho desse bloco, ele está muito grudadinho, vou botar 50 por 50 pixels, certo? E aí eu concluo aqui em cima, olha só, ele já fez a edição desse padrão na minha forma. Eu peguei e fiz um padrão muito simples aqui, mas qualquer tipo de padrão que você criar, tá valendo, né? Então, pode ser um padrão de uma forma só, pode ser um padrão de 2 formas, tanto faz. Aqui você vai selecionar, pode botar quantas formas quiser, e aí você vai fazer o padrão que for, e você vai igualmente arrastar. Vai arrastar isso aqui para as amostras, e aí você vai selecionar uma forma, e aí você consegue fazer a aplicação disso aqui como textura. Lembrando que aqui eu estou trabalhando sempre com o fundo branco, mas se eu quiser alterar esse fundo, eu consigo alterar também. E aí eu consigo não ter, no caso, o branco aqui, né, e sim uma outra cor, que vai ser a cor que eu vou botar no fundo dessa amostra, no fundo dessa forma que eu estou usando como padrão. Então, criação de padrões e texturas é assim. E como então que eu vou colorir a minha forma? Pode ser tanto clicando na forma e dando 2 cliques aqui nas cores, e aí você seleciona diretamente aqui a cor que você quer utilizar. Você pode usar o botão de seleção no i, e aí buscar aqui uma cor de referência, né, um preenchimento de referência. Você pode ir no painel de amostras e selecionar a cor que você escolheu, que você definiu, o padrão que você criou. Você pode vir aqui no gradiente, ou você pode também trabalhar não dessa forma, porque às vezes você não tem exatamente uma forma fechada, você tem uma linha. Como assim uma linha? Por exemplo, isso aqui vamos deixar assim. Vamos fazer uma outra linha aqui qualquer. E eu quero colorir algo a partir dessa linha. Se eu colocar uma cor, o que vai acontecer? Aí, vamos botar uma cor aqui no preenchimento. Olha só, ele colore, certo? Só que ele coloriu de uma forma que não necessariamente é o que eu estava imaginando. Eu não consigo vir aqui e editar essa cor, porque na verdade eu tenho uma linha e que ele tentou fechar. Então, se eu quiser ter esse tipo de efeito, mas de uma outra maneira, vou até aumentar a espessura da linha para você entender melhor o que eu vou fazer. Eu tenho essa linha aqui, vou trabalhar agora numa camada embaixo dessa, e eu vou criar, deixar bem fininha essa linha,
e vou botar, na verdade eu vou deixar sem traçado, vou colocar uma cor aqui para você visualizar. O que eu vou fazer? Eu vou vir com a ferramenta caneta, vou preenchendo uma forma e fechei essa forma. Você não está enxergando direito? Essa outra linha que eu criei, ela estava com um preenchimento branco. Isso, estava com um preenchimento branco, está na frente, olha só. Tá vendo a diferença? Você lembra que antes ele fechou reto aqui? E dessa maneira que eu fiz, eu consegui fazer um preenchimento diferente. Então, às vezes, se você não tem uma linha fechada, né, uma forma fechada, e sim uma linha, você quer trabalhar com preenchimento nessa linha, nessa forma, que não é bem uma forma, né, não foi fechado como forma, você pode usar essa técnica de você pega, você tem essa linha colocada numa camada em cima e numa camada embaixo você faz o preenchimento, como eu fiz aqui. Então, essa é uma outra forma de você trabalhar com coloração. Tem gente, inclusive, que prefere e faz a coloração inteira dessa maneira. Então, ao invés de você preencher formas, como eu mostrei aqui, você cria uma forma por baixo de uma linha e preenche dessa maneira. Aí você vai ver que tipo de trabalho você tem, que tipo de situação, né, de linhas, de formas que você tem na sua ilustração e o estilo que você quiser imprimir. E aí você vai selecionar e decidir o que é melhor. Se é melhor fazer dessa forma, ou até numa combinação das duas maneiras. E por fim, só uma última partezinha bem interessante. Não sei se você lembra dessa águia. Essa águia eu fiz na outra aula sobre traço, sobre traçado. E aqui ela está prontinha, está colorida já. E digamos que eu fiz essa águia, colori essa águia e eu não gostei de como ela ficou. Eu quero mudar a cor ou quero botar uma cor diferente para combinar com um modo de cor ali que eu tenho no meu documento. Tem uma possibilidade bem legal da gente fazer isso, que é a edição de cores. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, seleciono o meu objeto, vou em editar. Eu vou vir aqui em editar cores e recolorir arte. Na verdade, tem várias formas aqui de editar essas cores, mas eu quero mostrar para você essa recolorir arte. O que ela vai fazer? Vou trazer aqui para o lado o menuzinho para você enxergar. Eu quero alterar, por exemplo, aquele azul que eu tenho ali, eu quero que ele não seja azul, eu quero que ele seja um rosa, um vermelho. E ele está calculando o restante da minha imagem para conseguir coincidir ali com essas cores que eu selecionei. Eu posso arrastar, né, esses vários parâmetros e fazer de uma maneira um pouco diferente. Né, eu posso abrir mais e deixar mais saturado, posso trazer mais para cá e deixar menos saturado. Enfim, eu posso selecionar como eu quiser, ou inclusive mudar a intensidade de cor, de uma determinada cor que eu tenho aqui no meu desenho. Mas é uma ferramenta interessante, principalmente se você quiser, digamos que, harmonizar as cores em um documento. Então, você tem várias ilustrações com coloração diferente, e aí você quer deixar tudo mais ou menos na mesma paleta, e você pode trabalhar nesse modo de editor de cores. Bom, sobre cores é isso, são vários conceitos, mas são diferentes maneiras de você colorir a sua ilustração vetorial. Espero que você tenha conseguido acompanhar, que tenha aproveitado a aula, e qualquer dúvida me pergunta. Um grande abraço, tchau, tchau!